Ó, eu separei aqui uma estratégia para você sentir menos fome depois da cirurgia bariátrica. Aplica essa estratégia direitinho, certinho, depois volta aqui nos comentários e coloca se deu ou não deu certo. Eu tenho certeza que se você aplicar, colocar em prática, você vai voltar a emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, as sinalizações hormonais, elas mudam, principalmente relacionadas à fome, à saciedade. Então, na teoria, né, fisiologicamente, é para sentirmos menos fome, principalmente ali no comecinho da cirurgia, no pós-imediato, alguns meses ali depois da cirurgia bariátrica. Com o passar do tempo, isso vai mudando um pouco, porque a gente vai entregando estímulos não tão corretos assim, digamos, para o nosso corpo, principalmente relacionados à alimentação, e o nosso corpo, ele vai pedindo por mais comida. Então, quando falam assim, depois que você fizer a cirurgia bariátrica, não é para você sentir mais fome. Não é bem por aí. É diminuída essa sensação, essa vontade, sim, porém você não deixa de ter fome. E você também não deixa de ter vontade de comer outras coisas. Começa primeiro por aí. Então, se você sente fome, não se sinta culpado por isso, né? Alguma coisa ali na sua rotina alimentar que precisa ser ajustada para você se manter mais saciada. Por mais tempo saciada, na verdade, e consequentemente você conseguir comer uma quantidade suficiente que dê conta da sua fome, né? Então, a maioria das pessoas que fizeram bariátrica, que comem a todo tempo, é algum ajuste alimentar que precisa ser colocado ali no dia a dia. E é essa estratégia que eu vou trazer para você hoje. Eu tenho certeza que se você já consumiu o meu conteúdo, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram também, você já ouviu muito eu falar assim, coma proteína, a proteína é importante, a proteína é uma das exigências para uma vida pós a bariátrica. Eu falo muito da proteína e não é à toa. A proteína, ela tem que ser, assim, a nossa aliada, realmente, no nosso planejamento alimentar. Só que mais do que isso, eu recebo muitas pessoas que fizeram bariátrica, que falam, Verônica, depois da bariátrica, eu não consigo comer carne. Vamos falar da carne aqui, que é a fonte de proteína, onde tem maior quantidade da proteína. Eu não consigo comer carne. Antes da bariátrica eu já não comia tanto carne assim. Agora depois da bariátrica piorou. Eu me sinto estufada, não desce, é uma sensação ruim. Eu não consigo depois ir no banheiro depois que eu como carne. Ou eu passo mal, eu tenho vômito, ou eu fico naquela sensação de vontade de vomitar e não consigo. Enfim, são muitas queixas e relatos de pessoas que não se dão bem com a proteína depois da cirurgia bariátrica. E existem dois tipos de pessoas com relação à proteína. A que realmente não digere bem, que não vai bem a fonte de proteína animal, e a que carrega contigo, desde antes da bariátrica, o costume, o hábito de não comer carne. Isso por conta de tudo, principalmente do hábito alimentar anterior a cirurgia bariátrica. Por isso que eu falo que é tão importante, e comigo vocês sabem que não foi assim, você tá munida de informações, para que você faça a cirurgia e tenha mais conhecimento e saiba das exigências do da vida, né? Pós a bariátrica. E uma das exigências é consuma proteína. Não necessariamente consuma carne, mas tenha a proteína e suas variadas formas, né, fontes de proteína no seu planejamento alimentar. Então, aqui, mais do que a quantidade de proteína, a estratégia que eu trago para você é coloque a proteína em todas as suas refeições. O que acontece? Pode perceber que é assim com você. Seu café da manhã geralmente eu vou dar aqui dois tipos, né, que é o que mais eu recebo. Café com leite, um pão com manteiga, ou então uma banana amassada com, por exemplo, um pouquinho de aveia e mel.
Na teoria, é uma ótima refeição, só que não é uma refeição completa, essa última da bananinha amassada. Então, às vezes, você acha que você está fazendo uma alimentação saudável, só que ela não cabe para você. Cadê a sua fonte de proteína nesse alimento, né? Nessa receitinha com banana? É excelente, a banana, a aveia também é incrível, mas cadê a proteína? Você está juntando a banana, que é um excelente alimento, mas ela é carboidrato, junto com a aveia, que é uma fibra excelente também, e também é um carboidrato, e não tem fonte de proteína suficiente para o que você precisa para você começar a sua manhã bem e não sentir tanta fome ao longo do dia. Então, você, por exemplo, associando um whey nessa mistura, você associando uma fonte de colágeno nessa mistura, ou então, por exemplo, a bananinha amassada com aveia e mel e 2 ovos mexidos, por exemplo, já fica uma refeição para você começar a sua manhã muito completa. Na hora do almoço, você pode comer o seu arroz, o seu feijão, a sua salada e um bife. No café da tarde, coloque, por exemplo, 2 fatias de pão, se você gosta, por exemplo, 2 fatias de pão com patê de frango, por exemplo, mais um copo de chá. Excelente, tem o frango que entra ali como proteína para você ter uma refeição que te sustente, né? No jantar, você pode repetir o almoço, de repente, ao invés de um bife, colocar um peixe, por exemplo, mas você entende que se você não tem o hábito de incluir a proteína no seu dia a dia, mais do que quanto de proteína eu tenho que comer, você tem que pegar esse hábito de incluir ela nas principais refeições. Aqui eu trouxe 4 principais refeições, mas em todas as refeições que você faz, você deve incluir uma fonte de proteína. Aqui eu falei da proteína animal, mas você pode também colocar, como eu já mencionei também, uma fonte de whey, uma fonte de colágeno ou qualquer outra fonte de fibra. Eu falo muito da carne porque, de fato, ela é a fonte onde tem maior quantidade de proteína, o que vai te satisfazer por mais tempo. E sim, a importância da proteína na nossa alimentação, no nosso planejamento alimentar após a cirurgia bariátrica é nos dar mais saciedade, fazer com que a gente sinta menos fome, fazer com que o nosso cabelo cresça com mais saúde, as nossas unhas cresçam com mais saúde, fazer com que a gente tenha mais facilidade em construção muscular, agregado a uma atividade física intencional, fazer com que a gente, no processo de emagrecimento, perca menos massa magra. Quanto mais massa magra, que é musculatura, a gente tem, mais a gente emagrece também. Então, a proteína, ela não é só importante porque vai me dar menos fome. Não, ela vai muito além disso se você quer ter uma saúde completa. Eu sempre falo assim, né? Se você quer ter um estilo de vida bariátrico completo e viver de forma plena com a sua cirurgia bariátrica, você precisa adotar essa estratégia. Outra coisa que acontece, e recentemente eu falei com uma aluna referente a isso, ela falou bem assim, na minha casa a gente não tinha proteína por conta de questão financeira, então assim, era tudo muito contado, às vezes não tinha, e eu trouxe isso comigo, e hoje eu não consigo ter o hábito de comer a proteína. Eu super entendo, sei que isso é muito comum, principalmente na nossa cultura alimentar brasileira. A gente precisa entender e mudar a nossa mentalidade que o tempo hoje é diferente do tempo de antigamente. Hoje nós temos sim mais condições, hoje nós temos mais variedades, hoje nós temos mais também fontes de preparo, porque a gente tem mais recurso relacionado a isso para fazer também. E quando você coloca a tua saúde como prioridade, e não só o se alimentar porque eu preciso comer, porque eu preciso almoçar, porque eu preciso jantar, já virou um hábito, mas as principais refeições, ou simplesmente, eu falo simplesmente porque a gente trata como simplista, o ato de alimentar, ele começa ali a nossa preocupação com a saúde. É o que você vai ingerir,
dentro das suas possibilidades que seja o melhor. É isso que a gente tem que direcionar a nossa mente, que os tempos são outros, são condições diferentes, e eu fazendo melhores escolhas com relação à minha alimentação, isso vai refletir na minha saúde. E eu, com mais saúde, tenho mais disposição para trabalhar, para conseguir recurso, para suprir a minha família, para suprir as minhas necessidades também, para construir os meus objetivos, para alcançar os meus desejos, as minhas metas, é tudo isso. Então a saúde ela é primordial. E sim, a saúde ela tem um início no que você escolhe para comer. Então, o ato alimentar, ele deve ser um ato pensado. E hoje eu vejo que não é. Hoje a gente come na correria, hoje a gente come qualquer coisa, hoje a gente se sabota, porque tem muita opção industrializada que antes, por exemplo, não tinha. Então, quando a gente não se planeja, a gente sente mais fome, a gente tende a ter em casa alimentos nada saudáveis, ou às vezes não é nem alimento, são produtos alimentícios, né? Então, voltando, né, no assunto da proteína, que um vai puxando o outro, é você criar o hábito mesmo, de entendi, a proteína é importante por causa disso. E eu dei várias colocações aqui da importância da proteína. Ela é importante por causa disso. Eu, depois da cirurgia bariátrica, preciso ter energia, preciso ter disposição, quero ter um cabelo bonito, quero ter uma vida plena, quero fazer melhores escolhas. Então, entendendo isso, eu vou me planejar, fazer o meu planejamento alimentar, aonde caiba uma proteína em todas as minhas refeições do dia. Depois que você já estiver comendo a proteína em todas as refeições do seu dia, é outro passo você pensar com relação à quantidade. Eu vou ensinar também aqui nesse canal, no Instagram também, a gente vai falar muito sobre saciedade, saber o quanto comer, né? E como você identifica essa questão do comer também para mandar sinais pro teu cérebro que você já está satisfeita, mas antes de tudo, entenda que a proteína, ela é importante, ela é realmente um nutriente que ela só vai te ajudar. E existem outras estratégias para você inserir ela de uma forma mais fácil no seu dia a dia, como, por exemplo, varie as formas de preparo. Eu entendo que uma proteína diferente para cada refeição? Não precisa. De repente, a mesma carne moída que você faz para você comer com um macarrão, é uma carne moída que você pode, por exemplo, colocar em uma fatia de pão, né? Então, a gente precisa entender que os métodos de preparo, eles podem sim variar. E às vezes, com um tipo de proteína, você pode fazer vários outros métodos e modos de preparo para você consumir em todas as suas refeições. Cozinhei um peito de frango, por exemplo, separa parte do peito de frango para você fazer o seu patê ali, para você também incluir numa crepioca, numa tapioca, já é um super lanche da tarde, por exemplo. Então, é a gente realmente abrir a nossa mente para várias possibilidades de preparo com uma proteína só. Então, você não precisa comprar proteína todos os dias, você pode montar o seu planejamento e já deixar pronto ali para a semana. Pensa bem, você chegando em casa, né? Muita fome, desesperada de fome. Você tem ali a proteína, tem uma tapioca. Em 5 minutos você faz tudo, porque a proteína ela já vai estar pronta, você fez a sua tapioca, tem uma super refeição, toma um chá, toma um copo de café. Por exemplo, para você incluir também a proteína com mais facilidade no seu dia a dia, bate, por exemplo, um mamão com leite e uma dose de whey para ter ali as suas gramas, né, necessárias de proteína para substituir, por exemplo, um lanche que você não queira, mas você toma aquela vitamina, faz, por exemplo, esse mingauzinho de banana que eu comentei com você e aveia, coloca uma medida de whey também. O whey, para nós bariátricos, é uma excelente opção para nos suportar, para nos dar o suporte com relação à proteína. E não necessariamente é uma carne, não necessariamente é uma proteína animal. Outra fonte de proteína muito interessante é o colágeno, que dá para você preparar também ali em receitas, ou então você faz ali na forma prática mesmo, diluída em água e toma.
Eu, por exemplo, como que eu faço a ingestão de colágeno? Eu polvilho colágeno sobre uma fruta, geralmente a mamão, o abacate, e como ele assim mesmo. Às vezes dou uma amassadinha, faço uma papinha de fruta, coloco o colágeno ali polvilhado e vou comendo. É uma delícia, é uma delícia. Então, a gente precisa também entender que existem outras possibilidades de preparo e não a mesma coisa sempre. É a gente diversificar a forma com que a gente ingere, né, se alimenta realmente do que a gente tem de recurso ali na mão. Então, a proteína, ela vai muito além de ter que comer só porque precisa. Não é isso, né? É realmente colocar como um hábito, se você não tem esse hábito de incluir proteína em todas as suas refeições. O café da manhã mais comum do brasileiro é o delicioso pãozinho com manteiga. E eu não tô falando que a gente não pode comer isso, mas quando, afinal de contas, né, eu, por exemplo, não tenho restrição alguma. Existem preferências, né? Eu tenho preferências, por exemplo, com relação à carne. Hambúrguer, almôndega, essas carnes mais concentradas, eu não digiro muito bem. Tudo bem, eu vou para outras opções e às vezes eu me alimento disso. Mas por quê? Porque eu fui testando formas de preparo e vi que, opa, não me dou muito bem com almôndega, por exemplo. Então, eu prefiro uma carne moída ali, cozidinha, na panela mesmo, por exemplo. Mas eu só tenho esse conhecimento porque eu testei comer assim e, putz, não me caiu muito bem, né? Me pesa, na verdade. Então, eu prefiro, às vezes, um frango a um hambúrguer. Então, eu vou para um hambúrguerzinho de frango, né? Cai melhor, no meu caso, do que um hambúrguer, por exemplo, de carne bovina. Então, é a gente aprender realmente a diversificar, tentar outras formas. O que cai muito bem para quem não tem o costume de comer a carne, é uma carne ensopada, uma carne cozida por mais tempo, às vezes uma carne desfiada, né? Isso ligado com a nossa mastigação também é bem importante, porque a carne ela é mais fibrosa, então precisa de mais atenção relacionada à mastigação. Mas, ó, no contexto geral, para você voltar a emagrecer depois da cirurgia bariátrica, e aqui eu te ensino, passando conteúdo e te dando conhecimento para que você tenha autonomia de fazer as melhores escolhas, sempre optar pela proteína vai ser uma forma inteligente de você voltar a emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Então, se você vai em algum restaurante, em algum local, dê preferência para proteína. Eu tava comentando que não há problema nenhum em você comer o teu pãozinho com manteiga. Eu adoro um pão com manteiga e um copo de café. Só que entende que 80% da minha alimentação, ela é uma alimentação estratégica, pensada em fazer a minha bariátrica funcionar na melhor potência. Então, o meu corpo hoje, ele já se adapta bem nessas questões quando eu saio ali da rotina, por exemplo. Por quê? O meu corpo ele já tá com um aporte legal de proteína, eu tomo meu multivitamínico, eu tenho muita variedade no meu planejamento alimentar de fibras, de legumes, de vegetais, por exemplo. Então, eu preparo, digamos assim, o meu terreno biológico para que quando eu tenho essas exceções de comer uma boa massa, por exemplo, sozinha ali, uma massa com pesto, uma massa com alho e óleo, enfim, o meu corpo responda com tranquilidade, que na próxima refeição eu não sinta tanta fome assim, porque na minha refeição anterior eu já fiz um aporte legal de proteína. Então, tá tudo bem. É isso que eu falo da gente se conhecer e conhecer as exigências que uma cirurgia bariátrica nos faz ter, depois que a gente opta por esse recurso de tratamento contra a obesidade. Então, a ideia final é essa: distribua em todas as suas refeições a proteína. Tenho certeza que isso vai diminuir muito a sua fome e vai fazer você voltar a emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Se você ainda não me segue aqui, aproveita agora,
clica aqui no sininho, segue para mais conteúdos, maratona todos os nossos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tem muita informação boa que só vai complementar essa daqui. Me segue também lá no Instagram, se você ainda não segue. Divido lá o meu dia a dia, tudo que eu falo para vocês aqui, eu aplico e mostro lá. Vai ser um prazer ter vocês aqui nos meus canais, onde a gente se conecta, onde a gente conversa sobre o que realmente nós passamos depois da cirurgia bariátrica. E aqui eu sempre falo, é de bari para bari. Então, além da minha prática, do que eu vivo no dia a dia, trago muito conteúdo das minhas formações. E a dica de ouro é, coloca em prática. E depois me conta aqui nos comentários se não deu certo. Um beijo para você e até o próximo vídeo.